Boa tarde, alunos. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos para mais uma aula hoje, né? Hoje com a nossa aula de gramática e ortografia, com o assunto sobre formação de palavras, de derivação. Espero que vocês acompanhem a aula direitinho, preste atenção nas explicações que eu vou dar para vocês poderem responder às atividades de vocês que serão passadas no livro, certo? Então vamos lá. Primeiro eu quero que vocês observem aqui, né, um trecho de uma música que eu coloquei para vocês observarem aí, ó. Chuva, chuvisco, chuvarada, do Cocoricó. Aí tá aqui, olha, chove, mas como chove? Chuva, chuvisco, chuvarada. Por que que chove tanto assim? Então veja aí que é possível vocês notarem que todas essas palavras destacadas, né, ela possui o mesmo radical, né, a chuve, né? Então só relembrando para vocês, radical, né, é a parte da palavra que não muda, certo? Aí vem os sufixos, né, e os afixos, que a gente vai ver mais adiante. Então veja que lá no trecho que eu coloquei para vocês tem umas palavras destacadas de vermelho. Então é possível notar que todas essas palavras destacadas, ela possui o mesmo radical. Se vocês observarem lá, todas possuem o mesmo radical. O chuve é o radical. Não é mesmo? No entanto, algumas possuem sufixos diferentes, né? Aí eu coloquei um exemplo para vocês, olha, chuvisco e chuvarada. Veja que o radical, ele não muda, ó, chuve e chuve. Mas os sufixos são diferentes. Veja que eu tenho isco, é o sufixo que acrescentou ao radical chuve, e arada, que é o sufixo que acrescentou aí ao radical chuve. Então, eu vou ter aí sufixos diferentes. Ah, professora, mas o que é mesmo sufixo? Sufixo é a parte da palavra que acrescenta no final, né? Então, tem aquela parte da palavra que se acrescenta no final da palavra, ela é chamada de sufixo. O que se acrescenta no início da palavra é chamado de prefixo, certo? Sufixo é o do final da palavra. Então, observem aí. Então, veja, pessoal, estes tipos de palavras que são criadas a partir do acréscimo de um sufixo a um radical, elas são chamadas de palavras derivadas, certo? Essas palavras, elas são criadas a partir do acréscimo de um sufixo a um radical, ou seja, tem um radical, eu acrescentei o sufixo. Então, essas palavras, elas são chamadas de palavras derivadas. E o processo de formação de palavras por meio do acréscimo do afixo, sufixos e prefixos é chamada de derivação, certo? Vamos ver o que é isso. O que é derivação aí, olha? Então, a derivação, ela pode ser uma derivação prefixal, uma derivação sufixal, derivação parassintética, regressiva e imprópria, né? Vamos ver aqui, eu vou colocar duas para vocês aí, bem detalhado para vocês observarem, tá certo? Então, derivação prefixal. O que é isso, professor? É o processo de formação de palavra que acrescenta um prefixo à palavra primitiva, certo? Esse prefixo possui significados que mudam a semântica da palavra primitiva. Vejam aí os exemplos que eu coloquei, né? A palavra montar, né? Eu acrescentei aí, olha, o des, né? Que é o prefixo que vem antes. Então, ficou desmontar. O prefixo des aí, ele traz um sentido de negação, né? Da palavra monta, desmonta. Então, quando desmonta, eu tiro o quê? Eu tiro peça, né? Vai tirando tudo. Então, por isso que o des aí, ele traz o sentido de negação, certo? Então, veja que quando a derivação é prefixal, é quando o processo dessa formação de palavra acrescenta um prefixo à palavra primitiva. Então, professora, palavra com derivação prefixal é o quê? Quando a gente acrescenta o prefixo antes da palavra. Tem uma palavra desmontar, acrescentei o des aí é o prefixo, formou outra palavra, desmontar, certo? Agora nós vamos ver a questão da derivação sufixal. Quando é que ocorre uma derivação sufixal? É quando o afixo vem após o radical, né? Veja que derivação prefixal, ele vem antes e o sufixal vai vir após.
devendo apresentar pelo menos 2 letras. Exemplo aí, olha, na palavra feliz, eu acrescentei o mente. Então, ficou a palavra felizmente. Igualdade, né? Eu acrescentei, veja aí que é a palavra igual. Eu acrescentei aí o dade, ficando então a palavra igualdade, certo? Então, eu vou ter também, pessoal, o que chamamos de derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Professora, quando é que isso ocorre? Né? Vamos entender. É o acréscimo de um prefixo e de um sufixo ao mesmo tempo. A palavra ela continua a existir com a retirada do prefixo. Vamos entender. Quando eu acrescento um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo na palavra, certo? E quando eu retiro, né? Olha, quando eu retiro o prefixo, a palavra continua ainda, certo? Vamos observar uns exemplos. Olha, eu tenho a palavra aí, feliz, igual e posse. Então, na palavra feliz, eu acrescentei o in, o prefixo, né? E o sufixo mente. Então, a gente fez aí a palavra infelizmente. Igual, eu acrescentei o des e o dade, ficando a palavra desigualdade. E posse, eu acrescentei aí ó, o in e o bilidade, ficando a palavra impossibilidade, né? Aí essa palavra ela vai existir, né? Porque diz aí a regrinha, olha, é o acréscimo de um prefixo e de um sufixo. Vocês estão vendo aí nos exemplos que tem o acréscimo do prefixo como do sufixo na palavra, né? Então, essa palavra vai existir quando se tira o prefixo. Então, ó, tirei o prefixo in, ficou como felizmente. Tirei o prefixo des, ficou com a palavra igualdade. Tirei o prefixo in, ficou como possibilidade, né? Então, veja aí que quando a gente retira, a palavra ainda existe. Então, derivação prefixal e sufixal juntas. Né? Então, vocês vão observar na atividade de vocês, na página 27 e 28, certo? Vocês vão responder a página 27 e a página 28, da questão 1 à questão 6, sobre derivação. E o que eu acabei de explicar para vocês. Vocês vão copiar as perguntas no caderno e depois vocês vão responder, certo? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês no privado. Ok? Então, pessoal, lembrando que eu não vou querer só as respostas, não. Vocês vão copiar e depois vocês vão responder. Ok? Então, espero que todos tenham entendido a aula. Se não entendeu, pode me perguntar no privado no dia do Tira Dúvidas, na segunda-feira ou na sexta-feira, que eu estarei à disposição de todos vocês. Fiquem com Deus, se cuidem, né? Para breve estaremos de volta, ok? Tchau, tchau.